Em nosso estudo de hoje, a lição 17 do livro Pensamento e Vida, que tem por título Profissão. Pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação, emite reflexos da beleza divina, discerrando trilhos novos para o reino celestial. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer, no imo do próprio ser, um altar permanente e que rendam preito aos legítimos heróis. A abnegação, que começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. O delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. O paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, provoca respeito e imitação. O administrador consciente e amigo que repare os bens do serviço, gastando a parte que lhe compete com escrupulosa probidade, é um padrão de virtudes terrenas. O homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes. A ama, devidamente paga por seu trabalho junto à criança que lhe recebe carinho, é credora natural de atenção e reconhecimento, mas o coração materno em constante renúncia arrebata quem o contempla a glória do amor puro. É assim que o matemático, laureando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista, e o cientista, mergulhado no trabalho incessante em favor da tranquilidade e da segurança da civilização, esquecido de si mesmo, é classificado por benfeitor. Pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo, e pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, descem os reflexos mentais das inteligências celestes que operam por amor nas linhas da benemerência oculta, linhas em que encontramos os braços eternos do divino e incognoscível que é Deus. Nessa província moral do devotamento sem lindes e que surpreendemos todos os corações humanos consagrados ao serviço espontâneo do bem, nem sempre respira o gênio, por vezes onerado de angústia, pela soma dos reflexos infelizes que carrega consigo, desde o passado distante, mas identificamos facilmente os altos sacerdotes de todas as religiões, os admiráveis artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices iluminados de todos os povos e as grandes mães, tantas vezes esquecidas e sofredoras de todas as latitudes. Por todos esses, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade do ouro, porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e ascensão da humanidade. Esse é um capítulo que a gente deve deixar anotado para todas as vezes que a gente for estudar a lei do trabalho no Livro dos Espíritos, a gente ter acesso como informação complementar, porque no Livro dos Espíritos a gente vai encontrar aquela informação básica de que a lei do trabalho é uma lei moral. Por quê? Porque ela nos impõe, ela nos empurra para as responsabilidades que a gente deve desempenhar em todos os lugares, em todos os mundos, não apenas em mundos de expiações e provas. E é até interessante que ele fala para a gente que se a gente tivesse desencarnado, eu consigo ficar na ociosidade do outro lado da vida. Aí quando eu encarno, venho para cá para um corpo, e nesse corpo eu vou sentir frio, vou sentir calor, vou sentir fome, vou sentir sede, necessidade de abrigo, e por isso eu vou ter que desenvolver a lei do trabalho de maneira obrigatória mesmo. E desenvolvendo a lei do trabalho, eu desenvolvo no primeiro momento a asa da inteligência, que com o tempo lá na frente vai desenvolver a asa da moral. Então ele vem falar para a gente que a profissão, quando é honestamente exercida, ela, embora em regime de retribuição, embora tenha salário, vai inclinando todo mundo para o culto ao dever.
Então, no primeiro momento, a gente desenvolve o culto ao dever. E daqui a pouco a gente desenvolve a abnegação, que é o sacrifício pela felicidade alheia. E é isso que vai sublimar o espírito. Então, ó, vamos começar a raciocinar. Eu, no primeiro momento, eu quero arrumar um emprego, mas todo emprego que tem por aí, ele vai ter uma função. E aquela função vai ser o quê? Aquela função vai estar desempenhando algum papel em prol da coletividade. E a primeira análise que a gente vai fazer, é claro, é que papel está sendo esse, se está sendo um papel que está prejudicando ou se vai ser um papel que está ajudando. Então a gente está trabalhando naquele comércio, mesmo que seja uma coisa que pareça, no primeiro momento, ser o mais simples, eu estou sendo útil para toda uma coletividade. Mas às vezes tem profissões também que podem estar levando a gente para caminhos de destruição também, né? Então a gente fica pensando, logo em seguida a gente chega na abnegação. Ele fala, a abnegação que começa onde termina o dever possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Então, eu começo exercendo a profissão de maneira honesta, de maneira séria, para daqui a pouco atingir a abnegação. E quando eu atingo a abnegação, mesmo que o meu círculo seja pequenininho, e cada um vai pensar aqui no círculo, o meu círculo é muito pequenininho em relação ao meu trabalho. Hoje, no meu trabalho, eu tenho um grupinho muito pequeno de pessoas que estão, de certa maneira, subordinadas a mim. Quando eu estou trabalhando com música, eu tenho algumas pessoas também que eu posso estar influenciando emocionalmente com a música que está sendo feita e também com as letras das músicas, o que me faz ter um critério bem selecionado, né, com relação ao tipo de mensagem que eu estou levando na minha música. E ele vem falar para a gente, quando a abnegação começa assim, é interessante porque o delinquente comum, quando está na cadeia, você acha que ele é motivo de piedade e de sofrimento. Mas quando tem alguém recluso, excluído também por uma causa nobre, aí ele fala, aí provoca respeito e imitação. Ele está também na mesma situação, longe da sociedade, mas para descobrir a cura de uma doença, por exemplo, pesquisar algum fenômeno geográfico, algum fenômeno meteorológico, enfim. Então ele vem falar para a gente que o administrador consciente, ele entra numa outra parte agora, vai chegar que o administrador consciente amigo, que reparte os bens do serviço gastando a parte que lhe compete com escrupulosa probidade, é um padrão de virtudes terrenas. Então, outra coisa, eu estou no meu emprego, ganhei o meu salário, como eu estou empregando o meu salário? Se eu estiver repartindo, gastando de maneira com escrupulosa probidade, segundo o Emmanuel, então a gente começar a pensar agora, ó, além de ter arrumado um emprego, e nesse emprego ter visto como é que eu vou fazer com relação a estar ajudando a coletividade, e agora, como é que eu vou gastar? Qual é a melhor maneira de eu gastar o salário que eu recebi? E aí o Emmanuel vem dizer para a gente que, olha, para cada profissão, ele faz a comparação. A ama que cuida da criança, por exemplo, ela é credora natural de atenção e reconhecimento. Agora, o coração materno em constante renúncia arrebata quem o contempla a glória do amor puro. Ele faz uma comparação assim, ó, vamos pensar, eu estou na condição da ama que estou recebendo salário para cuidar do filho e acabou, da criança, ou estou na condição, posso entrar na condição da mãe que eu estou em constante renúncia. Essa vai para a direção da glória do amor puro. Isso que se a gente conseguir esgotar todas as possibilidades da nossa profissão, procurando chegar até a excelência, o máximo que a gente puder, daqui a pouco, naturalmente, novas portas vão se abrindo, aquela profissão ela se torna obsoleta para a gente vai descobrir novos caminhos. Então ele vem falar para a gente, ó, o matemático, quando está isolado e está fazendo um trabalho bonito, ele é catalogado como um cientista. Agora, se esse cientista ele estiver buscando a tranquilidade, segurança, ele é para o benfeitor. Então o matemático ele pode ser apenas um cientista, mas pode também ser um benfeitor de acordo com a dedicação dele e com a maneira como ele está desempenhando a função dele. Então o Emmanuel fala, pela fidelidade ao desempenho das obrigações, o homem melhora a si mesmo. Agora, pela abnegação, o anjo, os espíritos superiores se aproximam da gente para que a gente possa estar desempenhando nossa profissão onde quer que esteja, em nome também dos espíritos superiores, em nome do progresso. Então, é uma lição para a gente ler, reler e não esqueçam de juntar com a lei do trabalho quando a gente fizer o estudo da lei do trabalho no Livro dos Espíritos.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.